Bem-vindos ao Além da Pele. Eu sou Juliana Salgado, dermatologista, e hoje a nossa conversa aqui no Além da Pele é com a Lorena Fernandes. Ela é nutricionista e sabe como ninguém unir ciência, sensibilidade e consegue transformar as escolhas do dia a dia em saúde, energia e performance. Ela é gente como a gente, é defensora de rotinas possíveis e sem modismos. Ela ilumina a relação entre o prato, o colágeno e a longevidade. Lorena, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com você para a gente poder bater esse papo, né, sobre pele, alimentação, né, sobre todo esse conteúdo que vai tão além da pele e que engloba tanta coisa. Obrigada. Então, Lorena, esse podcast nasceu com o intuito de trazer informação para as pessoas, né, de temas que vão, como o próprio nome diz, além da pele. Então, eu tenho convidado profissionais de diversas áreas que acabam conversando muito com a dermatologia. Então, vamos começar nosso bate-papo, Lorena. O que que acontece com a nossa face quando esse emagrecimento é muito rápido? Então, como todo emagrecimento, a gente tem perda de gordura. Hum. Infelizmente, a gente não perde gordura só de onde a gente quer. Seria muito bom, né? Ai, quero perder só na Ai, barriguinha, no seria excelente. colote, então. E nós perdemos também a gordura da face. Uhum. Existem esses bolsões de gordura que têm uma função de sustentação na face. Então, quando nós perdemos essa sustentação, a gente tem um verdadeiro desabamento da face. Uhum. Aquela sensação de face derretida. Que é essa justamente a expressão que o paciente chega ao consultório, né? Doutora, eu estou com a face derretendo. Uhum. Então, eu acho que é sempre a primeira queixa que eu escuto após esse emagrecimento, principalmente quando ele é muito rápido, né, Lorena? Sim, e tem acontecido bastante, né. É, E dá para prevenir essa perda só com a estética? eu acho que a gente tem que conciliar a alimentação e a estética, né? Uhum. Como há essa perda de sustentação, a gente pode repor essa sustentação com preenchedores. Nós temos é que ter muito cuidado com os excessos, né. Então, eu falo que o preenchimento bem feito é aquele preenchimento que não é notado. A pessoa olha, se sente mais bonita, as pessoas comentam às vezes sobre a pele: "Nossa, mas você está com a pele tão boa", Uhum. e não consegue identificar e perceber o que é que a pessoa fez. Esse, aliás, é o maior objetivo. Perfeito. Então, essa perda de gordura, ela pode ser reposta com o preenchimento. Eu falo que o preenchimento, ele funciona como um pilar de uma casa. A gente tem que saber exatamente onde colocar, a quantidade a ser colocado, o plano de aplicação para que ele exerça, com pouca quantidade, uma função legal de sustentação. Uhum. Né? E é claro que, paralelamente a isso, a gente tratar a flacidez que é inerente, né, à perda de peso. E qual que é o momento ideal para começar a pensar em tecnologias bioestimuladores de colágeno, todas essas esses avanços, né, que a medicina traz para poder salvar essa face derretida? São coisas diferentes, né. Quando a gente fala de preenchedores, ele vem com essa função de sustentação. Então Uhum. colocar pequena quantidade no plano correto, no lugar correto, quanto menos melhor, né. Eu falo que não existe a quantidade exata, existe a quantidade necessária para cada tipo de face e para cada grau de sustentação que a gente quer. Então o Uhum. preenchedor ele entra como como um sustentador, digamos assim, né, da face. Os bioestimuladores, eles entram como tratamento, uma opção de tratamento para flacidez. É uma flacidez mais, assim, mediana, uma camada mais mediana, uma camada mais superficial da pele. Eu tenho bioestimuladores que têm uma função de volume, outros que não têm essa função de volume. Então a gente tem que entender qual é a necessidade individual do paciente. É uma face muito magra, é uma pele muito fina, eu vou usar um determinado tipo de bioestimulador. Uhum. Não, é uma face que pede um pouquinho de volume, as faces muito magras, faces muito fininhas, né, principalmente nessa região de ângulo, às vezes a gente precisa de um pouquinho de volume para sustentar essa bochechinha, né, o bulldoguinho que fica aí, Uhum. pendurado, né, digamos assim. Então aí é uma face que já pede um bioestimulador que ofereça um pouquinho de volume. Uhum. Eu tenho uma flacidez que é mais profunda. Bom, então a tecnologia ela entra, né, como melhor opção nesses casos.
É uma face que precisa ser, assim, ajudar nesse emagrecimento, aquela face mais pesada, uma pele mais espessa. Então aí a tecnologia já é mais interessante, ultrassom microfocado. Peles muito fininhas, em regiões que a gente tem dificuldade, às vezes, com outros tratamentos, por exemplo, a região dos olhos, né, pálpebras, a região perioral, os códigos de Uhum. barra aqui. Então, são regiões que a gente não pode usar o bioestimulador. Então, a radiofrequência monopolar entra super bem, né, o Coolphase. Então, tudo depende. Se você me pergunta: "Juliana, então eu quero fazer antes de emagrecer". Não, eu acho que a gente tem que entender a necessidade e desenvolver isso junto com o emagrecimento. O que Uhum. não pode é você esperar todo o emagrecimento acontecer, o desabamento acontecer, Esperar a para face depois a derreter, gente cuidar, né. Eu acho que essa não é uma boa opção. essa não é. E em quanto tempo o paciente consegue ver um resultado real desse plano de rejuvenescimento? Certo. De uma forma geral, tudo que envolve produção de colágeno, a gente precisa de um tempo. O corpo Uhum. precisa de um tempo para produzir, seja com bioestimulador, seja com tecnologia, né, porque veja bem, eu vou provocar um processo inflamatório no corpo, e esse processo inflamatório é que vai gerar a produção de colágeno. Então eu tenho uma janela aí de pelo menos 2 a 3 meses. Então eu fazer um Sculptra hoje, daqui 2, 3 meses é que eu vou ver o resultado, eu vou colher os benefícios disso aí. Agora o preenchedor, o efeito é imediato, preencheu, tá feito, tá lá, Uhum. né, para você levanta da maca, já olha e você consegue observar esse resultado. E esse estímulo de colágeno não precisa só de tempo, né, precisa também de nutrição. Com certeza, com certeza. Precisa de alimentação adequada, né, envolvida nesse processo também. Lorene, qual é o tipo de alimento que é mais indicado para a gente fazer juntamente com os bioestimuladores? Perfeito, Ju. Para ter essa produção do colágeno, a gente precisa principalmente pensar, primeiro, né, que é uma cadeia de aminoácidos, né, que a gente está formando ali. Então, eu preciso ter uma ingestão de proteínas adequada, né, que vão me garantir esses aminoácidos essenciais ali, que vão dar estrutura para esse corpo inteiro. Mas não só isso, né? Pensando no colágeno de forma específica, eu preciso muito dos cofatores, né, que entram na produção desse colágeno. Então, eu preciso de vitamina C, de silício, de cobre, de zinco, né, que são micronutrientes essenciais. E a gente, às vezes, começa com essa alimentação que é muito rica em ultraprocessado, não come variedade, não come vegetais, não come fontes, né, desses alimentos, que seriam, né, as proteínas magras, os ovos, leites, enfim, as leguminosas, né, os verdes, né, a gente fala os folhosos, os verdes escuros, né, as castanhas e sementes, alimentação pobríssima nisso, né, então eu fico sem esses micronutrientes, a minha alimentação fica carente e falta para o colágeno, né. Então eu brinco com os meus pacientes assim: "Pensa, o seu corpo está tão carente de nutriente, tem tanta coisa tão importante para ele suprir com essa alimentação que você não está dando, imagina se está sendo prioridade para ele deixar a sua pele super viçosa, bonita e, né, não vai ser a primeira necessidade, então eu preciso dessa alimentação para que isso chegue até lá", E né. isso faz diferença quando a pessoa está num processo de emagrecimento rápido ou devagar? Eu Uhum. pergunto porque nós estamos na era aí do Ozempic e do Mounjaro, né? Sim. Todo mundo usando, todo mundo gostando, todo mundo emagrecendo. E essa perda, Lorena, quando é uma perda muito rápida, você acha que ela é uma restrição tão grande que você acaba impactando nessa saúde corporal? Ju, pode ser que sim, né, como quase tudo da nutrição a resposta é depende. Então depende de como está a alimentação desse paciente, né, no momento que ele está fazendo o uso das canetinhas, né, emagrecedoras. Por quê? A restrição calórica ela existe, fato, né, a pessoa perde muito do apetite, né, então ela come muito menos, provavelmente se a perda é muito rápida, ela vai ter uma perda de massa muscular muito expressiva junto, né, e isso por si só já piora essa sustentação da pele, né, já piora esse aspecto de flacidez, né, que é o que a gente falou. Então sai o músculo, que é o que dá a sustentação, né, sai a gordura também, que é o que ocupa esse volume e preenche ali, né, embaixo, então vai cair. E se eu não tenho saúde intestinal, eu também vou ter muita dificuldade em absorver todos esses nutrientes. Problema é que normalmente as pessoas que fazem uso das canetinhas
não se preocupam tanto. Como elas já estão em déficit calórico de todo jeito, elas tendem a se preocupar muito pouco com a qualidade do que elas comem. Eu acho que esse é um Porque ponto elas pensam o importante. seguinte: eu já estou em déficit de todo jeito, eu já vou emagrecer, eu já estou meio passando mal, então eu vou comer aqui só o que eu consigo mesmo. E esse o que eu consigo normalmente é meio hambúrguer, meio temaki, um pedaço de pizza. Não necessariamente ela fala: eu vou comer só esse pouquinho de salada aqui, né? Então, Entendi. quando o acompanhamento nutricional não é associado, normalmente a qualidade da alimentação fica muito É empobrecida porque nesse eu acho período. que, na verdade, assim, além de perder gordura, você perde músculo. Então, o Perde desabamento é músculo. É. muito mais grave, né, digamos assim. Uhum. Tanto da face como no corpo também, né, Loriana? Eu observo isso muito, assim, na região glútea, Sim, a região, a própria região abdominal, né? sim. Então, minha pergunta é para você agora, é, esse acompanhamento nutricional. Então, já que eu estou usando a canetinha, que eu tenho uma restrição calórica, quando a gente escolhe melhor o que comer, né, quando a gente Perfeito. vem com uma orientação nutricional profissional, como a sua, Uhum. a gente consegue minimizar os efeitos disso na pele? Sem dúvidas. Tanto através da alimentação, como através da suplementação, se for o caso. Mas eu preciso, né, com a alimentação, com a nutrição correta, eu consigo garantir saúde intestinal, uma correta absorção de nutrientes, né? Então, uma oferta adequada também. Então, eu garanto que aquilo está chegando através da alimentação e está sendo bem absorvido em um ambiente intestinal saudável, né? Uhum. Então, eu consigo direcionar um pouco melhor quais são as necessidades desse paciente e cumpri-las ali, né, através do que ele come. Então faz muita diferença. Até o próprio aspecto de emagrecido, né, que fica é diferente. Então, aliar durante o uso das canetinhas a alimentação correta, em quantidade e qualidade, e a atividade física também é Ah, muito isso é importante, importante. né? Então, não deixar de fazer musculação. Normalmente, o pessoal que usa canetinha corre para o cardio, né? Aí quer fazer só atividade cardio, 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 porque é o que mais sua, né? É o que mais dá a sensação de De estar perda perdendo realmente, né. calorias, né. Então a pessoa, às vezes, ela também não está muito bem alimentada, ela está meio sem força, ela não quer fazer o treino de musculação. E ele é indispensável nesse processo, porque ajuda você a manter ali, né, minimamente segurar essa massa muscular, o que preserva também o tônus, né. Então Com não fica certeza. tão caído assim, digamos. Então, além de proteger o colágeno, você com a alimentação correta, você gosta de suplementar. Se for o caso, sim. E me fala um pouquinho do colágeno, da suplementação de colágeno, porque isso é uma pergunta muito comum no consultório, né. Muito. "Juliana, e aí, você é a favor ou contra, né, a suplementação oral do colágeno?" É. Vou deixar Eu você com a jogo essa resposta bola para primeiro. você. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que a suplementação do colágeno de forma individualizada, assim, sozinha, eu faço tudo errado na minha vida e vou e tomo meu colágenozinho Verisol lá que eu pago uma fortuna para tomar. Não vale o hype, né? Não vai fazer o efeito desejado. Então, como eu disse, essa sustentação de pele, né, ela vem desse conjunto. Então, eu preciso de uma alimentação adequada em proteínas que vão me garantir esses aminoácidos essenciais, né? Que vêm através ali dos, principalmente, né, proteínas magras, carnes brancas, né, os ovos, leite, as leguminosas, enfim. Mas eu preciso também desses outros aminoácidos específicos para a formação do colágeno e junto com eles, esses cofatores que eu mencionei, né. Então, principalmente vitamina C, zinco, cobre e o silício, né. Então, ou seja, vale se eu faço tudo certo, né, e venho com esse colágeno extra, né, para potencializar Você prepara o terreno para o colágeno exatamente, crescer, digamos assim. Mas é exatamente. engraçado, porque até pouco tempo atrás, a minha resposta era: "Não, o colágeno oral é legal", eu falo: "Ai, não gasta dinheiro com isso, né, Uhum. tem outras coisas que a gente vai efetivamente Na ter um lista de efeito melhor". prioridade. Mas os últimos estudos com o colágeno Verisol, eles mostraram um improve de até 25%. Eu falei: "Não, Uhum. agora eu prescrevo e uso, inclusive". Exatamente, agora eu quero. Agora eu quero, inclusive. Então eu acho que isso é muito interessante, mas, essa sua fala de que o colágeno sozinho não Não faz, não age. não não age, né, eu acho que Uhum. é extremamente importante a pessoa ter a consciência de que esses cofatores são extremamente importantes. Ju, da mesma forma, né, eu penso que todas essas tecnologias, né, o próprio estímulo do colágeno a gente faz para glúteo, né, tem todos aqueles procedimentos que faz, o Sculptra, não sei o quê, deixa redondo, tal, tal. Aquilo funciona que é uma beleza, desde que você faça o Com básico, certeza. né, então É, funciona muito bem, a gente brinca como a cereja do bolo, né. é. Então você tá ali treinando, tá comendo bem, tá fazendo isso de forma consistente,
né, e você vai e faz um negócio desse, nossa, você vê o resultado assim, né, Eu acho que é de isso, forma expressiva. é Então o colágeno a eu entendo da mesma forma. é a Se eu estou cereja do fazendo uma bolo. alimentação extremamente precária em nutriente, pobre em proteína, eu não faço nenhum tipo de treino, de nada, né, eu não hidrato a minha pele, que aí tem mais essa, né, que a E hidratação a ela vem. hidratação ela tem que ser oral e tópica, né. Exatamente, então eu Uhum. preciso dessa hidratação de dentro para fora, aí eu não faço disso, mas eu vou lá e tomo colágeno Verisol, vou achar que vai ajudar? É. Esse a estética corporal também, ela ganha um espaço muito legal na dermatologia hoje, né, porque a Uhum, gente não conseguia resultados que hoje a gente consegue com essa associação de tecnologia e de injetáveis. uhum, Mas eu acho que a gente tem sempre que partir desse princípio, né. Então quando o paciente me procura, pra um uhum, tratamento corporal estético, a primeira pergunta é: "Como é que tá a alimentação? Como é que uhum, tá o peso?" Porque, assim, você não vai ver resultados. Pegar uma pessoa uhum. que tem um sobrepeso, que tem muita gordura corporal, você não vai ver um resultado. E alguém que esteja totalmente inflamado, né, que vem aí fazendo, É, né, uma alimentação mais pró-inflamatória, um estilo de vida pró-inflamatório, né, aquele corpo ele tá retido, né, é, o aspecto de pele dele piora, a celulite piora, tudo piora, então você vai fazer um equipamento ali, é. não vai notar Mas tanta os diferença. resultados hoje melhoraram muito, né, em Não, relação aos muito. antigos. Você associar tecnologias, eu gosto muito do Morpheus, né, que é uma Uhum, radiofrequência microagulhada. Então você associar isso com os bioestimuladores hoje, e as mulheres que têm a necessidade de, às vezes, uma reparação, né, tem mulheres que têm muito aquela parte meio afundadinha na região uhum, superior, a gente chama de fossa trocantérica, né, na região sim. superior. Então você preencher aquilo ali com um pouquinho de hialurônico fica muito legal, Nossa, não, né. é bom demais. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ter sempre partir do princípio de que a alimentação é fazer o checklist, né, Checklist. alimentação tá ok, atividade física tá ok, né, Exato. hidratação tá Hidratação ok, o tá intestino ok. tá ok, então vamos lá, agora a gente pode que eu acho que a pessoa consegue ver um resultado mais, né, não só ver, mas sentir um resultado mais coerente, né, Sim. com esse E tratamento. sustentar também esse resultado, né, Ah, isso é importante, né, no Lorena? médio e longo prazo, né, porque não adianta, é tudo nada acontece de forma isolada no nosso corpo, É. né, tudo é uma Um contexto, somatória. né, um contexto. Lorena, uma questão que é minha inclusive, a gente consegue emagrecer mais algumas determinadas partes do corpo em relação a outras? Por exemplo, eu quero perder medidas no abdômen e no quadril, mas eu não quero perder tanta gordura no rosto. Isso é possível com alimentação? Ju, seria um sonho se fosse possível. E eu tenho certeza que essa é uma dúvida comum no seu consultório, Muito assim como comum. é no meu também, né. O pessoal chega e fala assim: "Ah, não, mas eu não quero perder gordura do sei lá, de tal lugar do meu glúteo, porque ele tá um pouco maior, mas eu quero perder só da minha cintura para poder ficar mais fina", né, e infelizmente a gente não Então isso direciona, né. não é Não possível é com possível, alimentação. né, assim, essa perda de gordura ela acontece de forma sistêmica, né, então a gente vai perdendo gordura, vai perdendo do corpo inteiro. E infelizmente nesse processo perde gordura do rosto, né, e ele acaba dando uma afinada também, né. É, talvez no rosto seja até mais perceptível, né, quando a pessoa começa a emagrecer, a gente vê que, o rosto afina primeiro, Afina né. Mas primeiro. por quê? Porque tem menos gordura, né. Sim, Até afinar o abdômen, o quadril, o rosto já está muito mais fino. exatamente. Até a gente Tá afinar onde está a certo. fonte da gordura mesmo, Ok. né. E existe algum alimento, assim, algum tipo de alimentação especificamente que pode ajudar nesse processo? Pra perder gordura sem ter essa. Isso. Ju, ideal seria que a gente fizesse uma alimentação bastante focada nas proteínas, que normalmente, né, com essa perda de gordura, perde-se junto, né, muita massa muscular. Então é muito interessante que a gente mantenha. Ponto de atenção, né, que eu falo principalmente para as meninas que vão no meu consultório, que tem esse perfil falsa magra que a gente fala, né, que tem baixo peso de balança, mas tem um percentual de gordura alto. Alto. Então eu quero preservar barra ganhar massa muscular. Proteínas são, sem dúvidas, né, talvez o principal macronutriente, né, a gente tem que ter atenção para ele. Mas eu também não posso esquecer de carboidrato. Então essas dietas que cortam muito, restringem muito, né, elas dificultam muito esse ganho de massa. Então a gente não precisa ter medo de comer, né, os carboidratos corretos. Então, por isso a importância do plano alimentar bem ajustado, né, para que você não passe da conta, mas também não deixe faltar, porque na hora de formar esse músculo é importante. Entendi. E assim como no processo do emagrecimento, como é que a alimentação pode ajudar a mulher na fase do climatério, da menopausa, Lorena?
Nossa, Ju, a alimentação para essas mulheres é sem dúvidas, assim, É fundamental, é né. O fundamental, assim, né, e é um que divisor que muda? de águas. Na menopausa muda tudo, né, a gente tem uma queda muito brusca de hormônios, né, então cai principalmente estrogênio, né, então muda muito esse perfil hormonal da mulher. Então começa a ficar um cenário que favorece mais o acúmulo de gordura abdominal, a perda da massa muscular, né, que a gente brinca que vai tomando banho, vai perdendo a massa muscular no ralo ali do chuveiro. Então, E o eh, colágeno o junto. colágeno junto. Então o corpo da mulher fica meio na contramão do que a gente quer, né. Então a mulher, às vezes, ela tá ali no maior potencial dela de vida, né, ela tá pronta, tá disposta, tá enérgica, mas ela tem que enfrentar esse corpo que começa aí meio que contra essa correnteza. Então a alimentação, ela serve não só para ajudar isso também, mas para ir, atenuando, né, todos esses sintomas que essa fase traz naturalmente, né. Então a maior irritabilidade, a maior compulsão, né, assim, essa a mulher fica mais impaciente, e aí às vezes o sono fica ruim, aí porque o sono fica ruim aumenta a vontade do doce, porque aumenta o cansaço, então aumenta a busca por alimentos, né, mais hiperpalatáveis, isso implica mais caloria, né, e aí a mulher começa uma alimentação que é mais E calórica, mais mais inflamatória, né. inflamatória, e aí ela ganha peso, ou seja, os hormônios já estavam fazendo com que ela ganhasse um pouco mais de peso, aí ela combina com uma alimentação mais pró-inflamatória. Filme de terror, Um filme de roteiro terror. de um filme de E eu terror. sempre falo, Ju, que isso coincide muito, porque eu trabalho muito comportamento, né. Então é muito legal, porque isso coincide muito com uma fase da mulher em casa, que normalmente ela não se dá conta. Aí ela fala assim: "Mas era mais fácil para eu emagrecer antes", né. E eu falo: "Sim, mas olha a sua vida antes, você tinha 3 meninos pendurados na sua cintura, você tinha que sair, deixar a menina na escola, fazer comida para a menina, arrumar merenda, volta a casa, arruma cachorro, papagaio, cuida do marido, tã nã. Chega nessa fase, normalmente, né, o que que acontece? A mulher que está ali com seus 50, né, anos ali, os filhos já estão crescidos, em alguns casos, já saíram de casa, tá só a mulher e o marido, né, é mais tempo só para os 2. O marido quer muito mais uma parceira do que uma mulher extremamente fitness, sarada, fazendo dieta. Então ela começa a flexibilizar mais o dia a dia dela, a alimentação, ela fica talvez mais sedentária. Então, acontece uma combinação de Fatores, né, fatores que às vezes que predispõe, né. ajudam essa mulher a ir ganhando peso. Então, a alimentação precisa voltar, né. Então precisa vir comida de verdade, precisa vir nutriente, né. Então precisa vir fontes de triptofano para melhorar o humor dessa mulher, né. Precisa mudar a estratégia do que ela vinha fazendo, porque a restrição já não vai mais funcionar nesse cenário. Então a alimentação tem, sem dúvidas, um papel decisivo para que ela passe isso de uma forma mais amena. Tá certo. Ju, e essas mulheres acima dos 45 anos, elas respondem diferente aos tratamentos estéticos? Não, se eu aplicar uma ampola de bioestimulador numa mulher de 30 e numa mulher de 50, apesar de ser o mesmo produto, Uhum. elas terão respostas diferentes. É claro que a de 30 vai responder melhor do que a de 50. Assim como, Uhum. se eu injetar uma ampola de bioestimulador numa mulher de 50 com bons hábitos alimentares, de sono, de reposição hormonal, essa Uhum. mulher também terá um resultado diferente e melhor do que a mulher que não tem esses bons hábitos. Então, é claro que a idade interfere, mas principalmente os bons hábitos, né, interferem Perfeito. no resultado. E quem começa a se cuidar antes, sofre menos nesse período da menopausa? Com certeza, porque eu acho que, a gente não deixar a flacidez à vontade, É. entendeu? A gente está sempre fazendo alguma coisinha. E não existe, a idade correta, eu acho que existe um momento. Então é quando Uhum. você começa a observar esse derretimento, esse desabamento, a pele começa a descolar da face, né, eu acho que esse é o momento de a gente começar. Então quando a mulher chega na menopausa, chega nessa idade que você tem essas todas essas perdas hormonais, né, Uhum. eh, ela já não chega com a pele tão sofrida, né, Uhum. tão com colágeno tão deteriorado. Uhum. Então, com certeza, o hábito de se cuidar, de estar se preparando para essa fase da vida, isso vai impactar muito nos resultados que a gente tem.
Até porque hoje também se fala nessa poupança do colágeno, né, É. que já vai começando a fazer Você sabe que a gente perde 30% do olha isso, que injusto. não, A gente perde 30%, cerca de 30% do colágeno nos primeiros 5 anos de menopausa. nossa, é Então, muito é muito, expressivo. gente, é muito. Então a gente tem que estar preparado para essa fase, Uhum, né. A gente tem que estar aí fazendo essa poupança, né, para que a gente possa gastar melhor nessa exato. fase da vida. Mas não quer dizer que não tenha efeito. Eu acho que o efeito muda, né, na Uhum, menopausa e a necessidade aumenta, né. sim, perfeito. Mesma coisa da massa muscular, né. Então, assim, acontece em conjunto também, né, então, a gente vai precisando cada vez mais dessa massa muscular e ela vai ficando mais difícil de ganhar também, no longo prazo, né, por isso que a gente não pode deixar, né, como você Deixar falou, entrar, né, assim, entrar num processo de perda, é severa, grande né. perda de massa muscular para Exatamente. depois a gente correr atrás desses Ou prejuízos. negligenciar esse cuidado, né, durante toda a vida adulta para chegar na terceira idade, por exemplo, e começar a correr atrás dessa massa É muscular. muito mais É uma difícil. corrida muito mais É. injusta, né. Lorena, me conta aqui, existe algum tipo de alimento que vai me ajudar, assim, diretamente na produção do colágeno? Ju, como eu disse, diretamente, principalmente, os alimentos que são fontes, né, desses cofatores que atuam, né, na produção desse colágeno, que seria principalmente vitamina C. Então, todos as frutas cítricas, por exemplo, né, que são excelentes exemplos de fontes de vitamina C. Então, acerola, laranja, limão, kiwi, enfim, né, magnésio, cobre e zinco, que são também micronutrientes muito importantes. A gente encontra eles principalmente nas castanhas e nas sementes, né, então semente de chia, de linhaça, castanha do Pará, castanha do caju, são bons alimentos fontes. Eh, e também o silício, né, que atua muito nessa formação do colágeno. Então as hortaliças verdes escuras, a aveia, né, como sendo uma principal fonte aí. Então, alimentação rica nesses pontos. E nesses casos, Ju, pensando em qualidade de pele, a gente tem que pensar não só no que incluir, né, que seria uma alimentação diversificada, colorida, comida de verdade, né. Então sempre, quando a gente pensa numa alimentação saudável, para qualquer finalidade, é uma alimentação que nutre. E se eu preciso de nutrição, eu preciso de alimentos que sejam fontes desses nutrientes. Então eu preciso de vegetais, verduras, né, hortaliças, um prato bem colorido, bem montado, né, proporcionalmente equilibrado, proteínas de boas fontes, né, então fontes mais magras, sem tanta gordura saturada, então ovos, os leites, né, e derivados, enfim, o frango, peixes, né, então tudo isso ajuda muito a compor. Então não só eu penso no que eu incluo, como eu penso no que eu excluo ou evito, né, que E aí estaria entra o açúcar. e aí entra o açúcar, que seria um dos alimentos que tem potencial de prejudicar a qualidade dessa O pele. açúcar envelhece, né. O açúcar O envelhece. açúcar envelhece, o açúcar inflama. Isso é tão bom, Exatamente. né, É como bom faz? demais. Tem que achar o Tem equilíbrio. que achar o equilíbrio, tudo é equilíbrio. É. E a gente pensar sempre no açúcar, não só, né, aquele açúcar branco de mesa, né, que às vezes muita gente chega no consultório e fala: "Ah, mas eu não como açúcar", né, mas aí come pencas de quitandas, né, muita farinha refinada, né, toma bebidas adoçadas, né, ou faz uso de muitos produtos ultraprocessados, esses produtos de mercado que vêm contendo muito açúcar, às vezes disfarçados, né, sob a forma de outros nomes. Ou seja, todas essas fontes, né, porque o açúcar em excesso no nosso sangue vai fazer a glicação dessas proteínas, né, ou seja, vai enrijecer, então faz com que perca essa flexibilidade, né, ali desses vasos, o que vai enrijecendo essa pele, deixando mais quebradiço mesmo, né, com menos viço, né, uma pele mais envelhecida. Lorena, me conta um pouquinho desse seu projeto, projeto Despertar. Ju, despertar é a menina dos olhos, né, eu brinco, é o meu projeto do coração. Nasceu de uma vontade, né, de levar para além do consultório tudo aquilo que eu já falo ali diariamente, né. Então eu atendo muitas mulheres, né, é sem dúvidas o meu público principal. E a gente foi percebendo, né, com esse tempo de prática, a necessidade que as pessoas têm de realmente acordar mesmo para a necessidade desse autocuidado, né. Para entender a relevância, né, de olhar para si, né, de se cuidar, de se nutrir, de manter um corpo, né, forte, pronto, preparado, magro, disposto, enérgico,
para poder lidar com tudo na vida. Então o despertar veio para trazer essa consciência mesmo, né? De, peraí, gente, vamos cuidar de vocês primeiro, porque só estando bem é que vocês conseguem dar conta de todas as outras milhões de demandas que naturalmente tem uma mulher atualmente, né? Então, é um programa curto que a gente faz com foco em São emagrecimento. 15 dias, né? São 15 dias Muito legal. e a gente propõe o cumprimento de hábitos saudáveis. Então, nada mais do que isso. Tem um cardápio que a gente passa, que serve como norte, mas o principal é que as pessoas cumpram os hábitos. Por quê? Durante aqueles 15 dias, cumprindo os hábitos, ela vai ter resultado em emagrecimento. Mas o resto da vida, cumprindo aqueles hábitos, ela vai ter uma verdadeira transformação de Melhora na vida. qualidade de vida, né? Melhora na qualidade de vida. Então, são 15 dias que servem como um empurrão ali mesmo, né? Para que ela acorde, desperte para esses novos hábitos e siga a vida, né? Eu Mantendo acho que é eles ali. importante o aprender a se cuidar, né? Se a gente não se cuida, quem é que vai cuidar da gente? A gente cuida de tantas pessoas, né? Tem filhos, maridos, trabalho, casa, enfim. E a gente precisa desenvolver esse olhar para nós mesmas, Sim. né? Eu acho que isso é extremamente E importante. essa é uma bandeira que eu levanto no consultório, assim, Ju, porque e você deve passar por isso também, né? Mas a mulher, ela tem muito isso, né? De não se colocar em primeiro lugar. É. E isso traz tanto prejuízo, né? Porque, principalmente para a alimentação, traz demais. Porque a mulher, ela começa a carregar aquilo, ela faz para o outro. É muito comum, eu vejo no consultório, a mulher fala assim, quando meu marido está em casa, o jantar tem de tudo, tem pelo menos uns 2, 3 tipos de verdura, eu faço uma carne magra e tal. E quando ele viaja? Ah, não, eu como qualquer Como qualquer coisa. coisinha, vou dormir. Eu como qualquer coisinha, eu peço qualquer coisinha, eu como o que sobrou. Ou seja, né, olha como está invertida É. essa ordem de prioridade. Então esse não se priorizar, né, esse não olhar para si, impacta nas escolhas alimentares. Não é porque eu não mereço mesmo, né, para mim tanto faz, eu posso comer qualquer coisa, então eu não preciso me planejar. Imagina se eu vou me dar o luxo. Eu tive uma paciente que falou esses dias, ela falou: ela falou, eu não tenho nada para fazer, mas eu saio de casa correndo e como no carro, porque ela falou, eu não me permito sentar e montar uma super mesa daquelas de café da manhã de novela, porque eu fico pensando, o que que meu marido vai pensar eu aqui 8 horas da manhã tomando um cafezão da manhã desse? Olha o nível, É. né? Que a mulher chega assim, né? Do não se permitir. E isso impacta nas escolhas diretamente, né? Porque aí vai pelo mais fácil, mais cômodo, que não necessariamente vai ser o mais rico nutricionalmente, né? Ou o mais adequado. Eu acho que isso tem que se tornar, né, cotidiano, natural pra gente. É tão bom, né? Eu tenho o maior Uhum. prazer em arrumar a mesa só para mim, às vezes, né? Nossa, eu também. Coar um café só para mim, eu gosto de café, então Sim. eu acho que isso é muito importante. Não, eu não abro mão, eu tomo meu café da manhã todos os dias sozinha, todos os dias eu monto a minha mesa, assim, bonitinha e eu Bonitinho, com a louça com a combinando, louça né? É tão bom, combinando. né? Que é isso, né, a gente vai guardar a louça bonita pra visita, né, que eu tô É, ensinando para o meu corpo, né, que é o qualquer outra cuidado, pessoa vale mais. o cuidado conosco, né? Eu acho que isso é extremamente rico, rico e importante, né? Necessário, com Exatamente. certeza. Ju, e falando em cuidado, é isso que você faz com a gente, né, então, eu como sua paciente há, sei lá, quase 10 anos já Por deve isso que ter. tá linda assim. E muito natural, né, porque é isso. É, Assim, isso acontece sempre, né, assim, eu vejo fotos, de antes, né, e eu vou olhando e falo: "Gente de Deus, o que que será que a Ju fez aqui que eu mudei que ficou tão melhor, né?". Que é uma mudança é tão uma gradual, mudança tão gradual, cuidadosa. sutil. Eu prezo muito por naturalidade. Quando você fala assim, meu grande público é feminino, né? Uhum, Eu também, mas eu tenho muitos pacientes homens também. uhum. E eu prezo muito por essa naturalidade. Eu não gosto de grandes mudanças, Sim. né? Eu não quero mudar os traços das pessoas. Eu quero melhorar, valorizar o Uhum, que ela tem de bonito. Às vezes a gente esconder um pouquinho o que não gosta, né? Como uma papadinha, e, enfim. A uhum. gente tem como fazer isso de forma elegante. Sim. O menos é mais. Eh, Se na mulher eu tenho a preocupação dessa sutileza, no homem eu tenho mais ainda, porque o homem não quer falar que faz, né, os Uhum, procedimentos e tá tudo certo. A gente tem como desenvolver isso de uma forma, né, harmoniosa, de uma uhum. forma bonita. Então, entregar essa naturalidade é um valor meu, sabe. Eu Não só um eu valor, eu como não um grande gosto diferencial, né, Ju, eu hoje em acho dia, isso porque importante, esses excessos não são legais, são perigosos às uhum. vezes, né. A gente vê hoje a banalização da estética. Eu recebo às vezes pacientes que vêm e falam: "Nossa, mas eu não posso, se meu marido souber que eu estou fazendo, ele briga comigo, porque ele acha que eu vou ficar igual a Gretchen", por exemplo. Aham.
Eu falo: "Olha, aí é que tá, né, a pessoa erra o ponto, É, porque a gente observa os excessos, sim. né. Essa naturalidade tá parecendo que você não fez nada, Uhum, né. perfeito. "Juliana, você não faz nada?" "Faço muitas coisinhas, mas tá tudo escondidinho aqui", né. Não precisa de você colocar um lábio muito volumoso, uma bochecha muito grande, fazer um contorno muito marcado. Eu acho que essa descrição, ela é elegante, ela Sim. é sofisticada, ela é bonita. É um luxo, né. Eu É acho um que é luxo. isso. E você gera na gente, Ju, o mais alto grau de confiança, Isso é muito que legal, a é o gente quê? trabalhar com a confiança do paciente é muito Exatamente, porque bom, como no né. meu caso, por exemplo, eu chego e falo: "Ju, o que que eu vou fazer hoje?" Então assim, E eu te devolvo a pergunta: "O que que tá te incomodando?", e né. aí eu falo: "Olha, não, talvez seja só isso aqui". E quantas vezes eu já fui falando: "Não, eu acho que dá pra fazer isso e aquilo", você olha e fala: "Não Não. precisa, não precisa". Então assim, eu acho que quando, né, eu pelo menos assim, eu sou muito criteriosa com a minha indicação de profissionais, assim, né, pra tudo. Então, médicos, psicólogos, enfim, né, endócrinos, que são, né, são profissões que trabalham, conversam muito com a minha ali, né, no dia a Com dia do consultório. certeza. E eu sou muito criteriosa, porque eu falo, eu só indico quem eu me entregaria para cuidar de mim, né. E você, sem dúvidas, é essa pessoa, É, né. esse Então assim, valor eu não abro mão, essa é naturalidade ela é minha mesmo, assim, uma coisa que eu não abro mão. é. De entregar resultados naturais, com produtos realmente de qualidade, né, eu Uhum, não gosto de usar produtos de segunda linha, são produtos os melhores que tem, o mínimo possível. uhum. Agora o mínimo possível tem que ser o mínimo necessário, né, as pessoas têm necessidades diferentes. Mas eu fico muito feliz de cuidar da sua família, né, cuida da Exatamente, é de sua todo mundo. mãe, né, e há Aí quanto você tempo conseguiu a estamos incrível juntas. marca, né, de deixar minha mãe mais nova do que eu. A gente vai precisar rever isso em consultório, As 2 inclusive. são lindas, as 2 são lindas, também a Andréia tá linda Ai. e uma pele legal, malha, né, cheia de energia. Nossa, eu vou te falar, e ela é seu cartão de visita, porque onde ela vai todo mundo fala: "Não, não é Eu possível". só não consegui tirar o sol delas. Aí também já é demais. Ju, queria te agradecer demais por esse Ô, convite, por Lorena. ter sido a primeira convidada do seu Tá vendo? bate-papo. Não, eu tô me sentindo muito importante, eu Mas tô você é demais. importante, E eu querida. tenho certeza que o Além da Pele, né, que esse é o primeiro episódio de muitos que virão, e é certeza que vai ser um sucesso, porque a gente precisa desse tipo de informação, né. Leve, informação de credibilidade, de confiança, Séria, informação né. séria, mas passada de uma forma leve, né. Então, muito obrigada Eu que te pelo convite, pela agradeço, viu, pela confiança, por me chamar. disponibilidade em vir, Eu né, por ter amei. deixado seu consultório, vir aqui nos prestigiar com informações tão preciosas, né, pra gente. Uhum. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a vocês, estamos juntas. Para você que nos escutou, fica o lembrete: o corpo real merece cuidados reais. E cuidar da pele é também um jeito de honrar o que somos. Até o próximo talk Além da Pele.